Peço que a amada igreja fique de pé. Possam abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. O versículo 5 ao 11. Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao 11. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Passamos a ler. E José sonhou um sonho, e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhe disse: ouve, rogo-vos este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e seus irmãos. E o seu pai o repreendeu e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. Amém? Amados, quero vos trazer uma palavra em cima disso aqui, podeis sentar. Quando vai se falar sobre José, sobre a história de José, muitas pessoas querem ter essa vivência de ter os sonhos que José teve, as interpretações que José teve e chegar no status que José chegou, que foi ser governador do Egito. Amém, igreja? Amém. Quantas vezes ouvimos falar de José e ouvimos falar isso, né? Mas a questão é: o que José passou para ele chegar a ser governador, o crente não quer passar. O processo, a trajetória, o trabalhar de Deus na vida de José, o crente não quer suportar. O cristão fala: eu tenho um chamado, mas você está preparado para exercer esse chamado? O cristão fala: eu sou pregador, mas você está se preparando, passando um processo de Deus para chegar a ser o pregador, ou a chegar a ser um pastor, ou a chegar a ser no ministério? Mas José teve um sonho. O sonho mostra que ele teve uma intimidade com Deus. E José tinha 17 anos. E após o sonho, após Deus ter falado com ele, tudo começou a dar de forma contrária na vida de José. Primeira coisa, seus irmãos passaram a odiar, porque o pai dele amava mais a ele do que a seus irmãos. José não pediu isso ao pai dele, mas começou no meio da família, começou no meio de casa, começou nos próximos. Os próximos passaram a olhar ele de forma diferente, passaram a ter inveja dele, passaram a odiar ele. E quando ele foi contar o sonho e o que ele disse que aconteceu, a Bíblia diz que passaram a odiar ainda mais. José não tinha como manter uma vida pacífica com seus irmãos, mas ele não estava olhando as circunstâncias. Ele queria sempre estar diante daqueles que o odiavam, que o desprezavam, mas ele queria estar ali. Glória a Deus. Porque quem deu aquela túnica a José foi seu pai. Mas José estava ali porque é necessário passar pelo tratamento de Deus. E o que acontece? Os irmãos dele saíram a pastorear, e José vai logo após, em direção a Siquém. Chegando lá, José, perdido no meio do campo, vê um senhor e aborda aquele senhor e fala se ele tinha visto seus irmãos. E aquele senhor fala que os irmãos deles tinham ido para Dotã. E ao chegar ali, os irmãos deles, ao avistar de longe, tramaram matá-lo.
tirar a própria vida de José. Por quê? Porque Deus falou com José. José levou a seus irmãos aquilo que Deus falou com ele. E seus irmãos não aceitavam aquilo. E eles, querendo tirar a vida de José, Rubem se levanta e diz: não faremos isso, não poremos nossas mãos no sangue da nossa carne. Aí o que é que eles tramaram? De vender José para os ismaelitas e José sair dali como escravo. Deus fala com José. José vai para seus irmãos. E após ir para seus irmãos, José vai para uma cova. José desce. José vai para uma cova vazia, que não tinha nada, só tinha ele ali. O crente quer ser usado por Deus, quer Deus nos ministeriais, mas não quer pagar o preço, não quer passar o processo que Deus quer colocar. Glória a Deus. Mas quer apontar quem Deus usa. Mas eu estou falando da história de José, onde muitos querem chegar onde José chegou, mas não querem passar o que José passou. Glória a Deus. E os seus irmãos o venderam como escravo. Ele tinha apenas 17 anos. Ele não pediu para Deus dar um sonho a ele. Ele não pediu para o pai dele amar mais a ele do que a seus irmãos. Mas em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Em nenhum momento ele se fez de vítima para Deus. Ele foi para o Egito. Chegando lá, ele foi vendido e passou a morar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que Potifar era um dos oficiais de Faraó, um capitão da guarda. Ele foi para a casa de uma pessoa importante. E deixa eu dizer uma coisa: tudo isso acontecendo com José, e José no anonimato. Quem era José do Egito? Numa terra estranha, uma cultura diferente, um idioma diferente, forma de se vestir diferente. Quem era José? O Egito. Potifar sabia da genealogia de José, de onde José veio. Sabia quem era Abraão? Quem era Isaac? Quem era o pai dele? Não. José era um desconhecido. Desconhecido para o homem. Desconhecido para aquele que não poderia dar nada a ele. Mas para Deus não. Quer chegar onde ele chegou sendo reconhecido pelo homem, mas não quer ser reconhecido por aquele que pode lhe colocar na posição que ele mesmo honra. E a Bíblia diz que em tudo que José colocava as mãos, prosperava. Deus estava com ele abençoando. Mas em nenhum momento na história mostra Deus falando diretamente com José, mas mostra Deus na vida de José fazendo as coisas prosperarem. Mas José é escravo, faz a sua função de maneira exemplar e não reclama daquilo que Deus permitiu a ele. O crente tem e reclama, faz bem feito para ser valorizado por Deus. O crente está numa função e está questionando a Deus: você tem merecimento de chegar em uma função melhor, em um posto acima do que você está hoje? Você está preparado para assumir algo a mais que Deus tem para lhe dar? Então aqui começa José a administrar uma casa. Em tudo ele tem autoridade, mas mesmo assim tem os levantes. Aí vem as propostas. Você está ali, ele era escravo, estava administrando tudo. Começa a esposa de Potifar se levantar contra ele. Começa aquela mulher a perseguir ele, ele começa a rejeitar. Mas o crente pensa que quando vem aquela proposta, diz: Deus está nesse negócio. Deixa eu te dizer que tem situação na sua vida que acontece, que lhe traz tristeza, e Deus também está nesse negócio. José foi ser escravo e Deus estava trabalhando em toda a trajetória da vida de José. A cristão diz: isso não é de Deus. Faz tempo que você nem a Bíblia lê, nem ora, não tem seu momento com Deus.
tempo da sua vida está reservado para as redes sociais, para se falar mal de outro irmão na casa de outro irmão. E seu tempo com Deus para saber o que está acontecendo na sua vida, se Deus está no meio ou não. Mas tudo dando errado na vida de José, e Deus estando no meio da situação. E aquela mulher arma uma cilada contra José. E quando se ouve falar disso, alguém fala, ou alguns pregadores e outros estudiosos, que José era para ter percebido aquilo. José vacilou. José em nenhum momento vacilou e não era para ter percebido nada. Sabe por quê? Quando você sai com sua consciência para fazer aquilo que Deus colocou para você fazer, você não se preocupa com os levantes que vai vir, porque você sabe o Deus que está seguindo. E aquela mulher arma a situação para poder incriminar José. Como estava só ela e José, e naquela hora que José escapa dela, ela querendo ter uma relação com José, e José disse que tudo foi permitido ele tocar, menos na esposa de Potifar. As vestes dele ficou na mão dela. Mas o que poderia aquela mulher levar a Potifar e ele ter certeza que era José? É porque quando a gente serve a Deus, as nossas características, o nosso modo de se apresentar, até o nosso modo de vestir, aquilo ali determina quem nós somos. Porque ele poderia dizer que era qualquer escravo, que era qualquer um servo, mas não se soltaram os dois. Pelas vestes de José, ele sabia verdadeiramente que foi José. Assim como seu pai, quando seu irmão rasgaram suas túnicas, mataram o cabrito e mergulharam no sangue e levaram para o pai dele. E o pai dele teve a certeza, verdadeiramente era José. Porque tem certas coisas na vida do crente, que quando ele serve a Deus com fidelidade, a marca do Senhor é na sua vida. E os detalhes são percebidos. As coisas mínimas que não são valorizadas, é valorizada por Deus. Aí José de escravo vai ser agora prisioneiro. Mas José teve culpa. José foi ser preso por algo que ele não fez. O crente às vezes é apontado. O cristão às vezes é exortado. E muitas das vezes é até esclarecido. Aí ele quer ir às vias de fato. Não. Aceita a situação, porque Deus está no negócio. Deus não trabalhou para que acontecesse isso com José. Trabalhou sim. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou no cárcere, aquele homem que era responsável pelo cárcere se agradou de José e deixou ele responsável pela prisão. Aí quem chega até ele? Mais 2 oficiais do rei. Presta atenção. Ele estava na casa dele. Na casa dele, os irmãos deles tiveram inveja e quiseram matar ele. Jogaram ele numa cova. Numa cova ele foi ser escravo no Egito, na casa de um dos oficiais. Depois ele vai para a prisão. Na prisão tinha todo tipo de gente ali. E chega para ele mais 2 oficiais de Faraó. Glória a Deus. Para chegar onde Deus quer que você chegue, Deus prepara. E na preparação Deus dá as pessoas envolvidas com a situação que Ele preparou para que você chegasse. Na trajetória que você tem que passar, Deus vai colocar pessoas envolvidas com aquela área que Deus tem preparado para você. E a Bíblia fala que aqueles homens, cada um teve um sonho. José interpretou o sonho dos dois, do padeiro e do copeiro. Quando o sonho do padeiro, José disse que em 3 dias ele iria ser enforcado. Ele sonhou, via 3 cestos de pães e via que o povo vinha e atacava ele. E o copeiro sonhou com as uvas, com a vinha, e disse que vinha um suco ali na taça de Faraó que ele iria servir. E José falando para o copeiro, disse a ele: quando estiver com o Faraó, lembra-se de mim. A proximidade agora de José até Faraó estava mais fácil, estava melhor, porque era a pessoa que iria servir a Faraó. Mas a Bíblia diz que após 2 anos que José interpretou o sonho daquele homem,
sonho, presta atenção, crente. Tem situação na sua vida que Deus prepara para que quando você possa chegar onde Deus quer lhe colocar, ninguém mais tenha condições de exercer aquilo, só você. Após 2 anos, José no anonimato, esquecido pelaquela pessoa no qual ele teve a honra de interpretar e dizer o que ia ser a vida da pessoa, mas aquela pessoa esqueceu ele estava lá no anonimato, mas no anonimato, no canto que ele estava, Deus estava com ele vendo o que ele estava passando. Quer chegar? Tem que passar pelo processo de Deus. Quer ser visto? Tem que passar pelo anonimato de Deus. Quer ser valorizado? Tem que passar aquilo que Deus tem preparado para que você passe. Está difícil a situação, mas Deus está no negócio. Você está tão envolvido com a situação que não está conseguindo ver o trabalhar de Deus dentro da situação. A situação tem lhe consumido, tem lhe tirado o sono, tem alterado até a sua saúde. Deixa a inquietação de lado e lança toda a vossa angústia nos pés do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais José era humilhado, mais ele servia a Deus. Quanto mais José era afastado daquilo que estava provável ele ser, ele ia para uma situação que estava cada vez mais improvável. Ele era escravo e foi ser prisioneiro. Qual a lógica aqui tem de um prisioneiro se tornar ser governador? Que a forma que Deus trabalha, o homem não é para entender. A forma que Deus tem trabalhado em sua vida, até você mesmo não tem entendido. Chega a situações que nem você compreende a você mesmo, mas Deus te conhece. Glória a Deus. Deus sabe. Glória a Deus. E acontece que Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E aquele copeiro vai e se lembra de... Durante 2 anos ele não se lembrou. Mas na situação mais crítica que estava ali, ele lembrou-se de José. Quando José chegou diante de Faraó, poderia ter vindo quem viesse ali. Ali a situação foi preparada por Deus para José ser honrado. Glória a Deus, aleluia. E Faraó contou o sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas e das espigas de milho também. José interpreta e diz a ele dos 7 anos de fatura e dos 7 anos de servidão. E José ainda olha para Faraó e não diz: eu, José, tenho condições de administrar. Ele diz: e você coloque alguém que possa administrar. Glória a Deus. Faraó olha ali para a direita, para a esquerda, para tudo. E antes, José disse que as revelações vinham de Deus. Aleluia. Aleluia. Do capítulo 37 de Gênesis ao capítulo 50, fala a história de José. Em nenhum momento você vê ele indo questionar a Deus, mas em todo momento ele faz as coisas que são agradáveis aos olhos de Deus, porque Deus se faz presente na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. E Faraó olha para José e o torna o quê? Governador. E a Bíblia diz que o trigo que ele juntou era semelhante à areia da praia. Ele calculou uma certa quantia que ele ultrapassou aquilo que ele tinha planejado. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu quero chegar numa situação onde muitos, se tivesse passado o que José passou, se tivesse chegado onde José chegou, faria o que José fez, teria perdoado os seus irmãos. Aleluia a Deus. Sabe por que você ainda não chegou, crente? Porque seu coração não está pronto a perdoar. Aleluia. Sabe por que você ainda não chegou? Porque no processo de Deus você está desistindo de fazer aquilo que Deus está mandando. Glória a Deus. Sabe por que você ainda não chegou? Porque você só olha para a situação, mas não olha para quem propôs a situação que você passasse. Glória a Deus. Aleluia. Deus precisa ouvir mais de você.
Você precisa falar mais com Deus. Aleluia. Lugar de conversar é na sua casa, é na igreja ou até mesmo no seu trabalho. José estava numa terra estranha. Para que ele ia adorar a Deus se ele não estava no país da nação que adorava ao Deus de Israel? Não seja cristão só aqui. O que você tem passado e onde você tem passado tem que ter a marca de Deus, porque os egípcios via Deus na vida de José. As pessoas aos seus redores, as pessoas do seu dia a dia, as pessoas do seu convívio, até mesmo dentro da igreja, tem visto Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que com 30 anos José passou a governar. Ele saiu com 17 anos da sua parentela. Passou 13 anos no anonimato. 13 anos sem que o povo soubesse quem ele era, de onde ele veio. Sem saber que Deus tinha dado um sonho onde a família dele iria se prostrar diante dele. Sem saber que ele era um sonhador que tinha sonho vindo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi para um lugar distante, ser escravo e prisioneiro, mas as pessoas viam Deus na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Por onde você tem passado e onde você está hoje? Você tem refletido o agir de Deus na sua vida? Aleluia. Você tem se chegado a Deus? Você tem olhado para a situação e não está enxergando que Deus está ali naquele negócio? Glória a Deus. Essa semana, na obra que eu trabalho, Deus deu livramento a 3 homens. O muro da estação de tratamento caiu por cima dos 3. Só deu tempo dos 3 correr e se pendurar no ferro. Um ainda pegou uma pancada aqui, mas está bem, graças a Deus. Sabe por quê? Porque na minha casa, o meu trabalho, eu vou entregando o meu trabalho a Deus. Glória a Deus. Quando chega no meu trabalho, eu entrego a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto muitos dizem, graças a Deus não aconteceu nada, eu estava glorificando porque eu estava vendo trabalhar de Deus naquele lugar. Glória a Deus. Para saber que Deus tem cuidado a partir do momento que em tudo a gente entrega a Ele. Aleluia. E a Bíblia diz que os irmãos de José vão até o Egito. Para não se alongar mais. Quando José revela a seus irmãos quem ele era, e seus irmãos o abraçam, ele pede para que seus irmãos vá buscar o seu pai. Estamos no ano de 2018 e eu estou trazendo aqui para vocês a história de José. Glória a Deus. Deus honrou ou não honrou José? Aleluia. Quantos anos faz que aconteceu isso com José? Mas o homem está buscando o reconhecimento do homem. Está buscando ser reconhecido por pessoas que não podem lhe valorizar e não podem lhe dar nada. Aleluia. Mas José serviu a Deus em todas as situações. E hoje estamos aqui dando glória